nosso tema da semana, o título é Os 3 últimos recados de Deus para a humanidade. Não sei se você já ouviu falar, amigo ouvinte, mas em Apocalipse 14, versos 6 a 12, Deus tem 3 últimos recados para a humanidade. E obviamente que estes recados fazem parte do contexto do Evangelho Eterno, que é a salvação por meio de Jesus Cristo. Eu vou ler para você Apocalipse 14, 6 e 7, para começarmos o nosso estudo, mas nesta semana vamos estudar Apocalipse 14, 6 a 12, para você ver quais são esses 3 últimos recados de Deus para a humanidade antes de Jesus voltar. Vamos ver o primeiro recado, de uma forma obviamente inicial, e Apocalipse 14, 6 e 7 diz o seguinte: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Este anjo voando pelo meio do céu, que João viu em sua visão profética, ele representa os filhos de Deus que devem anunciar o evangelho. Jesus, em Marcos 16, 15 e 16, nos orientou a pregarmos o evangelho a toda criatura. Então a palavra anjo do grego angelos significa mensageiro e se refere aos seres celestiais, aos anjos, e aqui, de forma simbólica, se refere aos seres humanos como mensageiros, como aqueles que foram incumbidos por Cristo de pregar o evangelho a toda criatura. E a mensagem que Jesus deixou para pregarmos é o evangelho eterno. O evangelho eterno é a boa notícia de que Jesus veio, morreu no nosso lugar, ressuscitou e que hoje ele se encontra no santuário celestial como nosso intercessor e juiz, e que um dia ele vai voltar pela segunda vez para concluir o seu plano de salvação. Então o evangelho eterno envolve tudo isso. Só que, juntamente com este evangelho eterno, que é a boa notícia da salvação em Cristo Jesus, Deus dá alguns recados para a humanidade, para que a humanidade não apenas aceite o evangelho, mas para que a humanidade também se precaveja, se prepare contra um poder político e outro religioso, representados por 2 bestas em Apocalipse 13. Então esses 3 últimos recados de Deus é na verdade a pregação do evangelho eterno, mas também 3 avisos para que a humanidade não adore ao poder representado pela besta, de Apocalipse 13, pela primeira besta. E a primeira mensagem é a seguinte: temei a Deus, ou seja, na Bíblia temer é respeitar e obedecer. Não é ter medo de Deus, porque nós não podemos amar a quem temos medo, né? Então, se você ler Eclesiastes 12, 13 e 14, você verá que temer a Deus é obedecê-lo, respeitá-lo. Então, respeite a Deus, obedeça-o, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Então, juntamente com o evangelho eterno, esse anjo que representa todos os filhos de Deus que pregam o evangelho, diz que juntamente com o evangelho eterno, devemos dizer para as pessoas que elas devem respeitar e obedecer a Deus, dar glória a Ele. E por qual razão? Porque já é chegada a hora do juízo. Deus está demonstrando perante os anjos, de acordo com Daniel 7, versos 9 e 10, ele já está mostrando perante os anjos quem realmente é dele e quem não é. Essa é a primeira fase do juízo, pré-advento, que ocorre antes da volta de Cristo. E aí, como forma de estarmos ligados a Deus e preparados para o juízo,
o verso continua: e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Ou seja, neste primeiro grande recado de Deus para a humanidade, ele convida as pessoas para o respeitarem, obedecerem e o adorarem, porque já é chegada a hora do juízo. Na Bíblia, amigo ouvinte, nós sempre vemos que Deus tem uma verdade para um tempo presente. Óbvio que a salvação por meio de Cristo sempre foi uma verdade presente, desde o início do mundo. Mas há momentos em que Deus, além desta verdade presente, que é a salvação por meio de Cristo, ele teve outras verdades presentes. E esta de Apocalipse 14, 6 e 7 é a verdade presente. Ou seja, a pregação do Evangelho, as boas novas de que há salvação em Cristo, porém, de que devemos adorar a Deus e não aceitarmos o poder representado pela besta, de Apocalipse 13. Então esta é a mensagem, é a verdade presente. Nos dias de Cristo, a verdade presente era a primeira vinda de Cristo, que ele tinha vindo, né? Então, nós lemos, por exemplo, em 1 Pedro, que o apóstolo Pedro se utiliza deste conceito, em 2 Pedro, na verdade, 1,12, que diz assim: por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Em qual verdade presente os cristãos a quem Pedro escreveu eles estavam firmados? Na verdade de que Cristo veio, de que ele era o Messias, de que ele morreu e de que ele ressuscitou. Ou seja, a primeira vinda de Cristo era a verdade presente nos dias de Pedro. Já nos dias de Noé, a verdade presente era o juízo por meio do dilúvio. E Deus sempre teve verdades presentes, ou seja, mais relevantes para certas épocas da história e para certas pessoas. Mas destacando, a salvação em Cristo sempre foi uma verdade presente. O que acontece é que Deus agrega recados a mais para ajudar pessoas em momentos específicos da história. E por isso, a mensagem de salvação nunca vai estar desatualizada. O que acontece é que no livro do Apocalipse, além de mostrar a salvação eterna, Deus mostra essa salvação no contexto do tempo do fim. E por quê? Como Apocalipse 13 diz que um poder político e religioso vão se unir para boicotar economicamente os filhos de Deus, então Deus dá esta verdade presente, que é o Evangelho eterno, contextualizado nas 3 mensagens angélicas, ou 3 últimos recados de Deus para a humanidade, com o objetivo de preparar um povo para o seu retorno. E por meio dessas 3 mensagens finais, Deus expõe a falsidade da tradição humana e da religião baseada na tradição e não totalmente na palavra de Deus. Então a essência do livro do Apocalipse é Jesus e seu plano de salvação e a sua mensagem para o tempo do fim, para preparar um povo para a sua segunda vinda. Então será muito importante você acompanhar o estudo desta semana, porque nós vamos estudar Apocalipse 14, 6 a 12. E você vai entender muitos aspectos interessantes desta profecia. Você vai compreender de forma detalhada quais são esses 3 últimos recados de Deus à humanidade. E eu tenho a certeza que o estudo dessa semana vai ajudar muito a você a fortalecer a sua fé e inclusive a rever certos conceitos. Então eu aguardo você no estudo desta semana. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.